logística de manutenção disso, sem efetivamente pensar que há uma penetração não por água, ou não uma penetração na sua maior parte por água. Porque a impressão que nos passa é que o colono, à medida que ele vai penetrando o território brasileiro, ele só navega ou ele penetra mais por uma via terrestre. Claro que tinha uma via terrestre, mas efetivamente, dependendo do ano, se você for no Pantanal, na época de chuva, ninguém anda na água. É impossível até hoje. A Amazônia também é impossível até hoje você andar na Amazônia, dentro da floresta amazônica. Então, como é que Raposo Tavares faz essa passa dentro desses dois biomas complexos, até hoje extremamente complexos, como é o bioma do Pantanal e da Amazônia, né? Então, claro que quando eles encontravam algum rio e prestava para navegação, eles improvisavam canoas ligeiras, né, que são fáceis de criar, e há filmes que mostram a extrema facilidade com que os índios constroem canoas. Nós temos esses tipos de documentário, ainda hoje, né? Então, se hoje eles ainda têm essa memória, imagina isso naquela época, né? Os nossos córregos, os nossos riachos são muito volumosos e as canoas indígenas são muito rasas, né? Então, o Capistrano de Abreu, nesse aspecto, ele, ao criar um determinante geográfico nesse processo de penetração, ele aniquila a presença e a importância do índio nesse aspecto, juntamente com os bandeirantes. Então, os rios, como uma situação geográfica, ele é determinante na expansão do território nesse aspecto. Dentro desse formato, um outro indivíduo que também vai diminuir bastante a presença dos índios vem a ser Afonso de Toné. Havia o caminho antigo de Piabiru, que até hoje existe, né? No Paraná, em Santa Catarina, nós ainda temos restos desse caminho de Piabiru que cortava dos Andes. Era um grande caminho que os espanhóis utilizaram muito, era um caminho indígena. Eram mais de 6.000 quilômetros de caminho pavimentado, Piabiru. E o Brasil não é só Piabiru. Existia dentro do Brasil, há estudos sobre isso, existiam várias rotas de índios pavimentadas no século XVI. Então, até que ponto os portugueses andaram efetivamente somente dentro da mata, dentro da floresta, até que ponto esses trajetos, porque os índios migravam, né? Eles iam à procura, são tribos nômades, e migravam a esmo, não é possível. Então, sabe-se hoje em dia que o Brasil era cortado por uma sequência de caminhos, né? E há menções desses corpos d'água, de alguns grupos indígenas, as técnicas indígenas de pesca, as construções de embarcação, as diferentes pesagens das viagens e das interferências humanas ao longo dos rios. Então, os rios como um todo, nesse processo de expansão territorial, eles foram tratados genericamente. E a natureza bruta, acabou as matas, acabou tendo um papel muito mais proeminente na obra desses indivíduos. Então, é lamentável, né, que ainda hoje a gente observa que os rios, que efetivamente, e os índios, devam ter tido um papel primordial nesse deslocamento, ainda se afiguram como um cotidiano vazio, né? É como se a navegação fluvial no Brasil colônia fosse exclusiva dos bandeirantes em determinados momentos. Então, essa proeminência, que não pode ser debitada aos bandeirantes e deve ser debitada aos indígenas, isso passou nas calendas da história, né? Então, a historiografia, ela tem sim, o indivíduo que trabalha com essas recuperações, os antropólogos, tem sim que retomar esse problema que permanece dentro dessas interpretações textuais, observando a ação indígena relatada nessa documentação histórica, que oculta essa documentação indígena, porque passa a ideia de que os índios são um meio inculto.
e endossam a visão de que aquele espaço é habitado por um tipo de gente e um povo inerte, móvel, preguiçoso, intelectual e materialmente. Se a gente se desocupar, por exemplo, do processo do índio e do rio, né, como é que eu vou me deslocar dentro de uma floresta se eu não tiver um referencial de céu, por exemplo? Porque então eu tenho que saber guiar por terra e eu tenho que ter uma orientação astronômica. Nós sabemos que os índios são exímios astrônomos e eles têm um calendário e um céu completamente diferente. Então, evidentemente que esse deslocamento tem que ser feito e levado em consideração essa parte, sim. Então, respondendo à pergunta, creio, sim, fortemente que as técnicas indígenas de pesca, de confecção de barco, de conhecimento dos fluxos dos rios, as monções, tudo isso foi absolutamente imperativo e mais do que imperativo, foi determinante nesse apoio ao deslocamento de Portugal e mesmo dos espanhóis, né, quando o Brasil esteve sobre o domínio filipino e não só. Né. Então, aqui não se trata de um problema de percepção empírica, trata-se de um problema de metodologia. É preciso rever como a gente olhou para a paisagem brasileira e deu uma importância muito grande à floresta. E esqueceu dos índios, eles foram ignorados nesse enredo, eles aparecem de forma periférica, dentro de uma narrativa caracterizados como povos bárbaros e preguiçosos. Então, essa historiografia do século XX é uma historiografia que tem que ser totalmente revista. Esse negócio de achar que os índios realmente são insignificantes na história do Brasil é um senso comum. É um senso comum até hoje. Você veja, até hoje é normal nós ouvirmos as pessoas falarem que índio é preguiçoso. Exatamente. Não é? Que índio não faz nada, que índio não produz nada, mas isso é um absurdo, uma coisa dessa. Realmente eles não estão integrados, né, à nossa civilização, né, porque eles também não se conseguem integrar, e quando eles se integram também não ficam à vontade, né? Eles têm o mundo deles, né? Agora não podemos, por causa disso que eles têm o mundo deles e a forma de viver deles, a gente não pode também tratá-los como pessoas subhumanas, não é isso? Com certeza. E mais do que isso, o embaixador Alberto Costa e Silva, ele coloca algo muito pertinente, que é o seguinte: os portugueses, quando vieram, vinham a maioria homens. Os escravos, quando vinham, a maioria eram homens. Muito bem, com quem que eles vão ter filhos? São com as índias. Exatamente, a miscigenação ela se deu propriamente com a Índia. Então a matriz, o berço brasileiro, e o berço brasileiro, eu falo isso, o berço brasileiro durante 200, 300 anos, porque o grande tráfico de negros, ele tem uma história mais recente, de 200 anos. Mas durante 300 anos, o grande berço do Brasil foi nativo, foi indígena, foi uma cruza entre portugueses e índios. Exatamente. Inquestionavelmente. E a gente tem muito do traço indígena e do temperamento indígena. Temos muito, sim. Sem dúvida. E o professor Manuel Gandra tem alguma coisa a explicar, então, a nos agregar valor sobre se alguma caravela... Não tenho nada a explicar, eu vou subscrever aquilo que o L'Oréal acabou de dizer. É evidente que os índios são personagens incontornáveis, não só na história do Brasil, como na história da expansão portuguesa no Brasil. E, efetivamente, sem eles, a expansão portuguesa no Brasil não podia ter cessado como se deu, e tão rapidamente como se deu. Inclusivamente, o tal sistema de estradas, o tal sistema de calçadas, que são conhecidas, algumas mais importantes que outras, evidentemente, mas que são conhecidas e que atravessam praticamente todo o continente sul-americano, e estamos a falar apenas do continente sul-americano, porque há outras calçadas na Mesoamérica e até na América do Norte, mas essas calçadas, por exemplo, a estrada de Piabiru, etc., é estranho até, é uma coisa que dá que pensar. Quando os portugueses chegaram à costa do Brasil em 1500, eles chegaram rigorosamente à estrada de Piabiru, porque terá sido.
Já conheciam a estrada? Certamente. Portanto, foram ter ao local certo para poderem penetrar no território de uma forma mais fácil. E, portanto, certamente os contactos com os índios, com os naturais, com os nativos, era importante. Foi, certamente, em alguns casos, problemático, porque havia canibais, evidentemente, também sabemos disso, não é? Deve ter havido muitos portugueses a serem deglutidos em banquetes rituais, certamente, porque o canibalismo é uma forma ritual de alimentação e simbólica de alimentação, e portanto deve ter havido muitos portugueses que caíram nessa rede, vá lá, mas certamente que houve também contactos benévolos entre portugueses e nativos. Eu quero recordar só um aspecto curioso. Por exemplo, um dos responsáveis é o donatário de Pernambuco. Sabe-se que teve 36 filhos, e esses 36 filhos praticamente todos de mulheres nativas. Portanto, dá para perceber que, certamente, aquilo que o L'Oréal disse não é apenas uma mera suposição. É algo que se pode comprovar, até genealogicamente. Há estudos genealógicos, estou a falar especificamente de Jerónimo Albuquerque, e, portanto, esse assunto é um assunto que já começa a não merecer qualquer tipo de dúvida. Professor Gandra, só para esclarecermos então e encerrarmos esse bloco sobre esse assunto, o senhor tem alguma referência à entrada de caravelas no território através dos rios brasileiros? Não tenho, mas seria muito provável que isso tivesse acontecido, sobretudo nos rios com maior caudal. As caravelas portuguesas são barcos muito versáteis. Eram barcos muito versáteis, visto que agora só temos uma caravela, a Caravela Portugal, que foi reconstruída em função do modelo antigo. Também temos as sagres, né? As caravelas eram navios muito versáteis. E eram navios que se adaptavam a vários tipos de correntes, aos ventos, etc. Exatamente porque eram versáteis. Porque tinham essas características. É bem possível que tivessem entrado realmente em alguns dos rios mais abertos, muito largos, mas independentemente disso, eu concordo plenamente com o L'Oréal que não havendo caravelas, havia certamente outras técnicas de navegação, e que é muito importante também esclarecer que os portugueses, para chegar ao Brasil, não foram ao acaso. Sabiam navegar e sabiam, sobretudo, orientar-se. E esta orientação no meio do oceano é astronómica. E, portanto, tal como os índios tinham conhecimento e têm um conhecimento muito profundo da astronomia, também os portugueses nessa época tinham, ou pelo menos a grande maior parte dos portugueses dessa época, tinham um conhecimento muito profundo da astronomia. Não é como hoje em dia, quando se pergunta a um jovem onde é que fica a estrela polar, isto no hemisfério norte, claro, no sul deve ser o Cruzeiro do Sul, mas quando se pergunta a um jovem onde é que fica a estrela polar, ele diz, para aí, olha para o céu e diz, para aí. Não sabe indicar, não sabe descrever coisa nenhuma. Porquê? Porque não só é fruto de uma civilização sedentária, como é fruto também de uma civilização que perdeu este interesse e esta necessidade de se orientar pelo céu. Orienta-se por outras realidades, mas o céu perdeu, digamos, a orientação vertical perdeu-se. E ao perder-se essa orientação vertical, perdem-se muitas outras coisas na vida, e sobretudo na vida espiritual, perdem-se e nunca mais, ou dificilmente se voltarão a encontrar. Sabemos, por exemplo, que entre os tupis guaranis havia um zodíaco preciso que era muito usado e que era, digamos, uma espécie de, essa roda era uma espécie de paradigma do vital das próprias comunidades tupis guaranis, e isso certamente ainda hoje se passa entre as comunidades mais protegidas da civilização moderna, porque faz parte dos seus processos de orientação e dos seus processos vitais. E, portanto, mas voltando à questão das caravelas e dos navios poderem ter entrado nos rios, sabemos, por exemplo, que
muitas vezes as caravelas, sobretudo quando deixavam de ter utilidade em termos de navegação transatlântica, que as caravelas a madeira das caravelas e os apetrechos que faziam parte desses navios eram readaptados a outros navios de mais pequeno calado e de mais pequena dimensão. Portanto, é bem possível que até algumas caravelas usadas por portugueses até ao Brasil, na chegada ao Brasil, tenham sido adaptadas a outras condições de navegabilidade. Por exemplo, eu recordo que perto do sítio onde eu resido, que é a Ericeira, 50 km a norte de Lisboa, até há coisa de 50 anos atrás, havia um tipo específico de embarcação, chamado rasca, que fazia a viagem de ida e volta ao Brasil em cerca de 2 meses. E era um navio relativamente pequeno. Correspondia talvez a um 7º ou um 8º de uma caravela vulgar, de dimensões vulgares. Portanto, era um pequeno barco que fazia o transporte de mercadorias e de pessoas até ao Brasil e volta. Portanto, muitas coisas que podem ser sucedido. Nós falamos sempre de caravelas, como temos barcos ou os navios mais vulgares, mas provavelmente até havia outros navios que eram utilizados ou que poderiam porventura ser afeiçoados, podiam ser reconstruídos a partir das madeiras e dos apetrechos que constituíam a estrutura básica dos barcos portugueses. Portanto, não me custa acreditar que isso pudesse ter sucedido, porque juntamente com os navegadores e com a gente com os pilotos e com os astrónomos iam gente de outros fazeres e de outros saberes. Iam calafates, por exemplo. Os calafates são exatamente os indivíduos que era uma profissão fundamental na construção naval. Iam estirgueiros, iam outros personagens, certamente, que tinham uma função ou que podiam e sabiam como adaptar determinado tipo de tecnologia a outras fórmulas mais simples. Portanto, não me custa acreditar que isso pudesse ter sucedido. Então, ok. Muito obrigado, professor Gândara. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. Fiquem por aí, a gente volta já já. Nós no próximo bloco, nós iremos abordar então se houve alguma participação da Ordem do Templo na expansão urbana portuguesa. 20h40. Bem, voltando então com o nosso programa Culturas e Identidades, agora eu me dirijo ao professor Gândara. O Rui Pinto de Azevedo, na obra Período de Formação Territorial, a expansão pela conquista e também sua consolidação pelo povoamento, no item Agentes Colonizadores, ele nos diz que as ordens militares e também as instituições monásticas, no que toca às estratégias de povoamento das áreas às quais dominavam, eles seguiam um plano bastante específico em conjunto com o governo central. Aqui nós podemos dizer que a Ordem do Templo, ela teve participação na expansão urbana portuguesa? Podemos, com certeza, afirmar e demonstrar tal afirmação. Mas isso não aconteceu apenas com a Ordem do Templo, embora a Ordem do Templo tivesse um programa particularmente interessante e quase exclusivo de o fazer. Mas a ideia que nos é passada pela historiografia é de que quanto mais recuamos no tempo, mais bárbaros são os nossos antepassados. E isso é um erro grasso. O que nós verificamos é que efetivamente os nossos antepassados podem não dispor de alguma tecnologia de que nós hoje dispomos, mas tinham a cabeça melhor arrumada que muitos de nós temos hoje em dia. E isso efetivamente fazia a diferença, porque era gente mais integrada no próprio ambiente, era gente que vivia de uma forma total a paisagem que habitava, e era gente que tinha uma noção muito mais holística do mundo. Hoje fala-se muito disso, mas também não deixamos de ter muitos pânicos ecológicos, não é? E portanto, noutros tempos não havia esses pânicos ecológicos, porque as coisas estavam arrumadas no seu sítio exato e preciso. Bem,
Mas realmente a tradição da organização urbana que nos chegou na Europa sobretudo, e que depois foi levada pelos portugueses e em alguns casos também pelos espanhóis para outras partes do mundo, em primeiro lugar. Depois evidentemente chegaram os holandeses, chegaram os ingleses, etc., mas numa primeira fase os portugueses e depois os espanhóis. É uma tradição que bebe num sistema latino, num sistema cardo-decumânico, ou seja, os romanos, sempre que construíam uma cidade, e também não foram os primeiros a fazê-lo, foi através deles que nós tivemos mais informação escrita sobre o assunto, sobretudo a partir do primeiro grande autor da arquitetura, o pai da arquitetura, Vitrúvio, mas não foram os primeiros também. Antes deles, outros gregos e outros povos baseavam-se rigorosamente nos mesmos preceitos. Mas foi por via dos latinos que nós recebemos essas técnicas e esses conhecimentos. E esses conhecimentos eram extremamente sofisticados, e portanto uma cidade não era construída, ou uma qualquer localidade não era construída ao acaso. A primeira coisa que era preciso saber era se o ar era benévolo ou malévolo. Se o ar fosse benévolo, evidentemente que a comunidade tinha certas benesses na instalação nesse sítio, mas se fosse malévolo devia evitá-lo. Isso é a primeira regra. Aliás, não é só também na Europa que isso acontece na África, acontece na Ásia, acontece nas Américas, porque os povos na Antiguidade, todos eles partilhavam, sem sabermos hoje como exatamente, mas partilhavam o mesmo género de conhecimentos a esse respeito. Bem, mas portanto essas técnicas de organização do espaço urbano que foram digamos que elaboradas sistematicamente a partir de dados anteriores pelos autores romanos, chegaram à Europa, e aliás nunca deixaram a Europa, porque os romanos foram os grandes conquistadores, os primeiros grandes conquistadores da Europa, e criaram um império transeuropeu, ainda por cima, e portanto levaram para todas as partes do seu império esses conhecimentos. E portanto, em Portugal e em Espanha, na Península Ibérica, esses conhecimentos permaneceram vivos. Já existiam, mas foram, digamos, sistematizados e reorganizados pelos romanos, e a partir daí, digamos que tecnicamente executados, realizados e matematicamente quase, podíamos dizer, realizados. E portanto a geometria implícita nesses processos e a matemática implícita nesses processos manteve-se viva, nunca se perdeu. É por esse mesmo motivo que as nossas cidades, as cidades portuguesas, têm configurações precisas, cardo-decumânicas, rigorosamente idênticas àquelas que os romanos, nas cidades romanas, que os romanos construíram no seu tempo. E portanto, em Portugal, essa ideia, a ideia de que as cidades são construídas a mais ou menos ao acaso, não é verdade. Tudo isso é preciso rever esse ponto de vista, porque esse ponto de vista, essa é uma opinião, não deixa de ser mais do que isso. Quem adota essa opinião só pode adotá-la por dois motivos, ou por ignorância ou por má fé. Efetivamente, porque nós temos os exemplos à vista, e portanto efetivamente podemos ir à procura desses exemplos, e esses exemplos extravasam o âmbito da ocupação templária do território. São anteriores, são contemporâneos, são posteriores. Portanto, significa isso que houve uma permanência desses conhecimentos ao longo de centenas de anos, eu diria quase de milénio e meio, pelo menos desde o período de romanização até 1500, e certamente que também o Brasil acabou por beneficiar desses conhecimentos. Mas voltando à questão dos templários, efetivamente os templários tinham um cuidado muito especial, muito particular na organização do espaço urbano das suas cidades. Neste momento nós só possuímos uma cidade templária. Em todo o mundo só existe uma cidade templária neste momento, porque todos os outros espaços concebidos pelos templários foram destruídos ou pelo homem ou pela natureza.
A única cidade templária que subsiste no mundo inteiro é a cidade portuguesa de Tomar. E essa cidade portuguesa de Tomar foi construída de raiz pelos templários, a partir de uma pré-existência latina, que por sua vez foi, digamos, ocupar um território que antes era uma localidade do período do Ferro, da Idade do Ferro, portanto céltica. Essa cidade, construída de raiz pelos templários, ainda por cima é uma cidade peculiar, porque é uma cidade que foi concebida por um grão-mestre da Ordem do Templo à imagem e semelhança da cidade de Jerusalém. Tomar é uma réplica exata da cidade de Jerusalém. Não deixa de ser interessante lembrar que os templários eram, entre outras funções que eles desempenhavam, os guardiães da Terra Santa Palestina. E, efetivamente, ao transplantarem para Tomar, para Portugal, para a nona província, capital da nona província da Ordem do Templo, porque a Ordem do Templo estava organizada em províncias, e a Península Ibérica era, à exceção da Catalunha e de uma zona de Aragão, constituía a nona província do Templo. A capital dessa província era Tomar, foi Tomar, a capital espiritual era Tomar, tal como a capital dos negócios e tudo quando dizia respeito a empresas materiais era Castelo Branco, também dentro do território português. Castelo Branco é a cidade sede do concelho do mesmo nome, Castelo Branco, da Beira Baixa, em Portugal. Essas duas cidades, tanto uma como outra, embora Castelo Branco não seja uma réplica de Jerusalém, mas tanto uma como outra replicam o sistema cardo-ecumênico latino. E evidentemente, se Tomar replica o sistema cardo-ecumênico latino, Jerusalém também tem que replicar, visto que se Tomar é uma réplica de Jerusalém, está lá tudo. E está, efetivamente, tudo. E portanto, os templários tinham esse cuidado realmente muito aprofundado. Mas não eram os únicos. Por exemplo, sabemos que a Ordem de Cister, portanto os cistercienses, fundados por São Bernardo de Claraval, que reformou a Ordem de São Bento e a tornou algo diferente, reformou a Ordem de Cluny e transformou-a na Ordem de Cister, que era, portanto, a Ordem dos cistercienses, de que talvez o local mais importante em Portugal é Alcobaça, embora haja dezenas de mosteiros cistercienses por todo o território nacional que mereçam visita e mereçam estudo, mas o mais importante e paradigmático e talvez até podemos dizer mais elaborado lugar cisterciense em Portugal é Alcobaça. E também Alcobaça foi colonizada, vamos chamar assim, por cistercienses a partir de pré-existências anteriores à chegada dos monges, pré-existências essas que eram cristãs já, embora não romanas, eram cristãs arianas e consideradas na época heréticas, e essa foi também a razão porque esse território foi doado a uma ordem religiosa. As ordens religiosas normalmente ocupavam, os templários e os cistercienses ocupavam zonas previamente ocupadas por grupos que eram considerados perigosos, digamos, vamos dizer assim, perigosos do ponto de vista ideológico. E então essas ordens fariam, ou tinham por função, fazer o enquadramento ideológico e teológico também, de modo a catequizarem essas comunidades e a torná-las, digamos, a introduzi-las no seio da humanidade. Mas outras ordens religiosas faziam usavam idênticos processos. Também a ordem, por exemplo, dos hospitalários usava esse processo. Evidentemente que nenhuma ordem se comparou à Ordem do Templo, nem à Ordem de Cister. Eram duas ordens, uma militar e religiosa, a Ordem do Templo, e outra religiosa, monástica, duas ordens diferentes, distintas, com projetos distintos, com referências distintas, mas com, no que diz respeito
a ocupação do território com ideais muito idênticos. Os templários, além dessa faceta, introduziram inclusive algumas técnicas construtivas que só existiam em edifícios templários, sobretudo em castelos. E essas técnicas foram introduzidas pelo tal grão-mestre, o fundador de Tomar, Godinho Pais, grão-mestre Godinho Pais, que viveu alguns anos na Palestina e que, quando regressou da Palestina, com a experiência que trazia, decidiu pôr em marcha uma série de inovações que tinha observado serem extremamente eficazes, sobretudo no que diz respeito à expugnação ou à defesa de castelos, de fortalezas. E foi ele que introduziu, aliás, essas técnicas não existem em castelos de outras ordens religiosas e militares, não existe nos castelos hospitalares, não existe nos castelos da ordem da Vias, não existe noutros castelos de outras ordens militares, nem nos castelos reais, nos castelos régios, nas terras que eram reguengos. Não existe nada disso, só existe nos castelos templários. E estou a referir-me especificamente a duas técnicas. Uma delas é comum a todos os castelos, praticamente todos os castelos templários, é a técnica do alambor, que é o nome que designa uma espécie de muralha exterior ao castelo, em plano inclinado, que defende as muralhas do castelo de serem, digamos, de se construir túneis, que era uma forma muito usada pelos muçulmanos de entrar nas cidades muradas. Abriam túneis debaixo das muralhas, escuravam esses túneis com madeira, lançavam fogo à madeira, a madeira ao arder fazia tombar as muralhas e ficavam brechas nas muralhas pelas quais era possível entrar facilmente. Ora, os templários introduziram exatamente essa tecnologia do alambor que, se não impedia, dificultava imensamente a técnica usada pelos muçulmanos. E isso acontece em todos os castelos templários portugueses e espanhóis, porque, atenção, não é preciso recordar isto, é um aparente, mas é preciso recordar. A Ordem do Templo em Espanha dependia de Tomar e dependia de Castelo Branco. Era gerida e a sua direção fazia-se a partir de Tomar e Castelo Branco. Não era a partir de Madrid, de Ponferrada ou de outro qualquer local. Não. O centro da nona província, a capital da nona província do Templo, era Tomar. E portanto era a partir daqui que as coisas se passavam e eram organizadas. E só na nona província é que nós encontramos essas técnicas militares aplicadas. E evidentemente aplicadas por quem sabia, por quem tinha assistido à eficácia delas na Terra Santa. Mas pronto, em suma, não sei se deseja fazer mais alguma pergunta ou deseja mais algum esclarecimento, mas em suma é isto que se pode dizer. Havia efetivamente, ou houve efetivamente, um grande cuidado e uma sistematização bastante eficaz e enorme de informação e de técnicas tendentes à construção de fortalezas com grande poder de resistência e de cidades organizadas em função do céu do lugar e em função da expressão do céu do lugar no solo. Daí que algumas cidades, por exemplo, tomaram um caso também em que o castelo replica uma constelação, mas não é o caso único. Há outras cidades em Portugal onde isso acontece, onde a estrutura da cidade, o formato da cidade ou o formato do castelo replicam constelações. E isso era muito vulgar acontecer aqui em Portugal, e era muito vulgar e é muito vulgar acontecer no Brasil, de certeza, no âmbito nativo como no âmbito português, porque é preciso perceber que quem, por exemplo, construía as fortalezas no Brasil e as construiu da forma perfeita e sábia que o fez, só podia ter conhecimentos avançados de arquitetura, de geometria e de astronomia. Aliás, antigamente os arquitetos, fossem eles civis ou militares, eram também instruídos nessas coisas das matemáticas, o que quer dizer que incluía o número, a geometria e a astronomia. Além de que é preciso também sublinhar que, para os portugueses chegarem ao Brasil, precisavam de saber astronomia e de geometria, porque tinham que fazer cálculos para atingir o sítio certo onde queriam chegar, porque bastava o desvio de 1 grau
na rota para se ir parar a 300 km de distância do sítio desejado. Portanto, é preciso ter em consideração que estas coisas não são propriamente do nosso conhecimento atual, ou de muita gente, pelo menos, mas eram aplicadas constantemente, porque imagine-se, nós queríamos abordar o Porto de Lisboa, 300 km de distância, íamos dar a Londres. Ou a Paris, não é? Ou a Marrocos. Portanto, a mesma coisa acontecia no Brasil. Não quer dizer que não tenha acontecido algumas vezes coisas dessas, sobretudo devido aos ventos e a tempestades ou a avarias nos navios, mas, e até porventura há pouca proficiência dos pilotos, mas o que é facto é que essas regras eram regras que eram aplicadas minuciosamente por razões evidentes, por razões óbvias. Professor Ganda, só uma dúvida. Aqui no Brasil, conta a história, e nos diz a história, que a maior parte das cidades elas foram construídas a partir de uma igreja. Essa igreja era o centro da cidade. E elas foram desenvolvendo em volta dessa igreja. Isso tem alguma coisa a ver com templários? Não, mas é um sistema, a técnica construtiva é essa. Portanto, o que acontece hoje? Hoje em dia, normalmente constrói-se uma cidade e no espaço que sobra constrói-se uma igreja quando há intenções de o fazer. Antigamente fazia-se exatamente o inverso, ou seja, a primeira coisa a construir era o centro daquele espaço a habitar, era uma igreja ou era um templo. E portanto a igreja está, a regra geral, no centro, está na praça principal, junto do poder político, está muitas vezes face ao poder político. Os espaços do concelho, a casa do município, a sede do município está do outro lado da praça, e no meio da praça também frequentemente existe um pelourinho, que é uma coluna que é a representação do centro do eixo do mundo, em torno do qual toda a vida comunitária gira. E, portanto, isso é a demonstração mais que cabal. Aliás, o mesmo sistema existe nas comunidades nativas, aliás, que eram circulares, não construíam a partir de um quadrado ou de quatro braços de uma cruz, como acontecia com o nosso sistema cardano-ecumânico, mas o que é facto é que o centro é o santuário, é o local sagrado por excelência. É o sítio onde está Deus, ou a representação dele, ou o fogo sagrado. E essa estrutura é uma estrutura que é praticamente constante em todas as civilizações, estejam elas onde estiverem. Bem, professor Ariel, o senhor tem alguma coisa a acrescentar sobre o Brasil? Eu queria fazer uma pergunta para o Gandra, um esclarecimento aqui. O Gandra, o Juan Atienza, que você conheceu pessoalmente, num livro dele que eu já não me recordo qual, mas é sobre os Templários, o Juan Atienza sobrepõe, quando ele abre o mapa da Península Ibérica, ele fala que os enclaves templários foram quase todos eles, em quase 100%. Os enclaves coincidem, as localidades coincidem com a cultura do vaso campaniforme, né? E isso vai... o mapa que ele apresenta é algo tão impressionante que, efetivamente, a gente não pode debitar aquilo como uma casualidade, ou seja, os templários certamente deveriam conhecer aquele local como um local sagrado, né? Em Portugal, há registros da cultura campaniforme e essa sobreposição dos enclaves templários? Há certo registro da cultura campaniforme, e há subposição, registro de subposição, efetivamente. De facto, o mapa do Atienza tem algumas lacunas e algumas imprecisões, mas de uma forma geral coincide com aquilo que é possível verificar no terreno. No entanto, é preciso dizer-se que efetivamente os templários escolhiam os lugares que desejavam possuir. E isso foi muito evidente, na pouca documentação que subsiste templária, porque a documentação templária original foi na sua maior parte queimada em 1529 por Frei António de Lisboa, em Tomar, já contei essa história. Mas o que subsiste dá para perceber que realmente os templários pediam ao rei, seja o Dom Afonso Henriques, seja o Dom Sancho I, sobretudo esses dois,
dos primeiros reis de Portugal, pediam ao rei o território que desejavam, e normalmente esse território era-lhes cedido. E às vezes o território, para lhes ser cedido, tinha que ser retirado a outra ordem religiosa ou religiosa e militar, como aconteceu, por exemplo, com a zona de Castelo Branco. Castelo Branco não se chamava Castelo Branco quando os templários receberam a doação, chamava-se Cardosa. Chama-se Castelo Branco por outras razões que agora não vem ao caso explicar, podemos tratar do assunto noutra ocasião, se for interessante, se for sem entender interessante. Mas, efetivamente, os lugares que os templários desejavam eram habitualmente cedidos aos templários, mesmo que fosse necessário retirá-los a outros proprietários anteriores. Isso denota realmente que eles sabiam perfeitamente o valor dos territórios o valor que os territórios possuíam, e portanto também geriam isso de uma forma muito sábia. Por exemplo, Tomar foi obtido assim. Tomar foi trocado. Tomar era um território desértico, supostamente desértico e sem interesse, que era propriedade do bispo Dom Gilberto de Hastings, um bispo de origem inglesa que tinha ajudado a conquistar Lisboa aos muçulmanos. Dom Gilberto de Hastings nunca deve ter saído de Lisboa, certamente, portanto não conhecia Tomar. E quando os templários lhe pedem Tomar, em troca de Santarém, que lhes pertencia e que o bispo desejava para si, os templários evidentemente resistem durante 10 anos, mas ao fim dos 10 anos reclamam para si um território que é muito mais interessante do que aquele que tinham possuído antes e que iam trocar, que iam dar ao bispo, ou que iam devolver ao bispo. Portanto, se dá para perceber que os templários conheciam muito bem os territórios que ocupavam e sabiam perfeitamente qual é o seu valor, não só intrínseco, como terra de cultivo, por exemplo, ou portanto, como terra fértil, mas também do ponto de vista simbólico e espiritual. Isso não merece a menor dúvida hoje em dia. Efetivamente, a cultura do vaso campaniforme não é a única forma de detectar, ou não são os únicos vestígios que encontramos em locais templários. São, efetivamente, alguns dos vestígios que, em alguns lugares, sobretudo a sul do Tejo, encontramos em lugares templários. Uma outra questão que alguns historiadores falam é exatamente dessa importância que os enclaves templários tinham, né? Que alguns falam que a importância deles foi tal que eles faziam um tipo de fronteira em movimento, porque cabia a eles pegar essas terras que eles recebiam da cristandade, povoar, tornar essas terras seguras, produtivas, etc. E que essa política de progresso, né, vamos falar dessa forma, era fomentada através das cartas de direito foral, né? Então a carta era definida como um documento que tinha valor de lei, regulamentava essa administração de uma localidade, que concede privilégios, terras, etc. Mais ou menos o que foi feito aqui no Brasil também, né? Então essa doação dava direito de posse, de uso do imóvel, e esse uso era alienável ou era transmitido por herança, né? Então esse contrato, por um tempo de certa forma previamente delimitado ou não, permitindo o arrendamento, ele criava um impacto no entorno daquele local, né? Então os templários certamente, até que ponto, quando eles tomavam posse de um enclave e tinha o uso fruto dessa zona rural, que era muito grande, há casos, como no caso do norte de Portugal, que eles dizem que eram zonas ermas e muito despovoadas, mas quando essas zonas eram povoadas, os beneficiários, os templários asseguravam, de certa forma, um progresso para a região. A gente pode pensar dessa forma? Pode. A primeira questão que é preciso ter em consideração é que realmente não havia zonas ermas. Havia pouca população. Havia uma população muito rarefeita. Mas não havia zonas ermas. O problema que se coloca aqui é o mesmo problema que se coloca relativamente aos índios, aí no Brasil. O facto de as populações existentes, quando chega o conquistador cristão romano, as populações que já existiam nos sítios ficam esquecidas.
É como se não existissem previamente ali ninguém. E na realidade existia, só que não eram adeptos da mesma forma religiosa. Eram cristãos, mas não romanos, não latinos. E portanto os templários, em muitos casos, foram ocupar e foram de certa maneira também essa ocupação foi benéfica para as populações que residiam nesses mesmos lugares, que não eram cristãs romanas, latinas. Porquê? Porque mantiveram durante muito tempo a liberdade de culto que não era possível terem debaixo do domínio de outras ordens religiosas ou militares, como por exemplo os cistercienses. Os cistercienses reduziam, há vestígios disso junto ao Alcobaça, uma antiga igreja bizantina, que foi simplesmente desafetada do culto e durante cerca de 800 anos foi transformada em celeiro. Mas no caso dos templários há efetivamente exemplos de igrejas que os próprios templários que se transformaram em encomendas dos próprios templários, encomendas essas que continuaram a ser usadas, usufruídas, portanto, sobretudo as igrejas e o território dessas encomendas, usufruído por populações não obrigatoriamente cristãs latinas. E isso efetivamente deu também um outro alento, ou seja, os templários usavam toda a população sem obrigar a população a converter-se à forma específica de cristianismo que a ordem professava ou supostamente professava. Isso é um problema que ainda hoje existe. Seriam os templários cristãos latinos ou seriam cristãos diferentes desses? Provavelmente seriam ambas as coisas. Latinos e diferentes disso, mas e em Portugal há exemplos bastos dessa coexistência dessas formas de cristianismo que não eram ortodoxas, plenamente ortodoxas. Bem, mas portanto as cartas de foral são muito importantes e foram muito importantes porque foi exatamente por via das cartas de foral que os templários conseguiam fixar e não só fixar como dar garantias às populações de que tinham direitos, mas também tinham benefícios. E, portanto, as populações, evidentemente, com essa certeza, com essa garantia, acabavam por apostar naquele território e investir, vamos chamar assim, investir nesse território, tanto em termos de trabalho como em termos de investimento financeiro. E, portanto, é evidente, os templários sabiam gerir muito bem os bens naturais. Por exemplo, é pouco conhecido, mas no século XII, século XIII, século XIV, século XV, o sal era um bem precioso, o sal era comparável ao ouro, e os templários detinham em Portugal um controlo exclusivo das maiores salinas da Península Ibérica, Rio Maior. E, portanto, dá para perceber que, por outro lado, faziam obras de hidráulica fantásticas, como aquelas que ainda hoje conseguimos ver em Tomar, ou noutras regiões, no Alentejo, por exemplo. E, portanto, ou em Sor, por exemplo, outro sítio onde isso é visível ainda hoje. Portanto, os templários tinham realmente uma atitude muito inteligente e muito moderna, vamos chamar este moderno entre aspas, muito moderna, para a época em que viviam. Também é preciso sublinhar e é preciso lembrar que foram os templários que inventaram o cheque. O cheque que nós hoje já não usamos praticamente porque passámos a usar o cartão, não é? Mas antes do cartão era o cheque. E o cheque foi inventado pelos templários. Portanto, os templários tinham uma concepção do mundo muito avançada para o seu tempo e, de certa maneira, também acabou por nos tocar, porque herdámos de algumas concepções templárias algumas formas do nosso cotidiano. Perdão. Mais alguma coisa a acrescentar? Não. Eu penso que o tema é interessante, né? A gente saber como é que funciona isso. Novamente aquela pergunta, né? Já é a ordem de Cristo que vem ao Brasil. O quanto dessa memória, desse funcionamento em Portugal, não só em relação à ordem do templo, à ordem de Cristo, quanto disso, de certa forma, passou para o Brasil. Um fato parece que esse procedimento que os templários adotavam com seus territórios, né, com as suas comendas, com as suas preceptorias, os
priorados, e junto com as cartas de foral é um instrumento quase que idêntico ao que será utilizado aqui no Brasil posteriormente, né? Pois é. Podemos dizer que é o correspondente. E é preciso também, aqui no caso português, é preciso sublinhar um aspecto que, pelo visto no Brasil, não aconteceu da mesma maneira. Que é o seguinte, que foram as cartas de foral e foi a aposta nas cartas de foral e nas autonomias municipais que permitiram que não existisse em Portugal feudalismo no verdadeiro sentido do termo. Portanto, o rei apoiou-se nas populações do município, portanto, nos habitantes dos municípios, que tinham, portanto, muitas vezes forais também concedidos por doação régia, e apoiou-se nisso exatamente na sua luta contra a nobreza e contra os privilégios abusivos da nobreza ou as demandas excessivas da nobreza. E, portanto, no Brasil isso terá acontecido em alguns sítios, mas aconteceu outra coisa contrária, no sentido contrário, porque os donatários eram senhores absolutos, em princípio, da zona a que lhes pertencia, não é? E, portanto, no Brasil houve um movimento contraditório, de certa maneira, que não houve aqui em Portugal. Exato. Talvez porque o rei não estivesse aqui presente, né? Embora os donatários fossem obrigados a cumprir com aquelas obrigações. Eles tinham que povoar, dar condições de subsistência, etc. Tal. Né? Mas praticamente de todas as donatarias, foram poucos os donatários que vieram para o Brasil. Poucos, muito poucos. Né? Viviam em Portugal e tinham sempre delegados. Exato. Este tema realmente é um tema bem extenso, né, que daria até para nós o estendermos até ao final do programa. Nós temos mais 2 temas a abordar. E no próximo bloco nós vamos continuar com o tema "O Brasil não foi colónia", onde nós iremos abordar o caso Sérgio Buarque da Holanda, onde ele afirma que os portugueses, ao contrário dos espanhóis, não tinham nenhum planejamento urbanístico quando projetavam as cidades. E até hoje nós temos a impressão de um certo desleixo de Portugal quanto ao Brasil. Mas sobre esse assunto, o professor Gândara então colocará a sua opinião no próximo bloco. Continuem connosco, vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Histórias e Identidades. Fiquem por aí, a gente volta já já. 1h19. Cultura Online Brasil, democratizando o conhecimento. De volta então com o nosso programa Culturas e Identidades. Professor Gândara, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele afirma que os portugueses, ao contrário dos espanhóis, eles não tinham nenhum planejamento urbanístico quando planejavam as cidades. E até hoje nós temos a impressão de um certo desleixo, poderá assim se dizer, por parte de Portugal quanto ao Brasil. Poderíamos falar sobre isso também alguma coisa, professor L'Oreal? Posso, claro. Pois é, o Sérgio Buarque de Holanda é um grande ícone dentro da historiografia. Mas ele retira do padre Antônio Vieira, e talvez o Gândara possa nos explicar melhor essas 2 palavras que o padre Antônio Vieira vai utilizar, que é o semeador e o ladrilheiro. E o Sérgio Buarque de Holanda vai utilizar essas 2 palavras quando ele vai se referir ao projeto urbanístico e a diferenciação entre os portugueses e os espanhóis. Ele fala que os espanhóis são ladrilheiros e que os portugueses são semeadores. Isso significa o seguinte: ele atribui que os espanhóis, ao planejar as cidades, planejavam com lógica, com segurança e tinha método. Porque a técnica do ladrilheiro, as cidades espanholas eram feitas como se fosse um tabuleiro de xadrez. Né? Eles quadriculavam a cidade inteira, não gostavam de morro, mandavam aplainar os morros ou fazer uma cidade reta, o mais reta possível. Veja que essa própria configuração da cidade já é algo completamente diferente do que os índios sul-americanos, né, ou mesmo da Mesoamérica têm, enquanto estrutura urbanística. E os portugueses, não. Os portugueses eram chamados, ele chamou os portugueses de semeadores, porque tem uma ideia quase que de uma
de uma incompetência em relação a isso, que o indivíduo, quando está semeando no campo, ele joga a esmo, teoricamente, a semente, né? Então, o Sérgio Buarque, quando ele cunha essa expressão, e isso pega, efetivamente, esse conceito pega, inúmeros historiadores vão repetir essa bizarrice que o Sérgio Buarque de Holanda cria. Na década de 60, 60 e poucos, quase na década de 70, vai haver um aluno dele, que é o Nestor Goulart Reis. O Nestor, se não me engano, estará defendendo uma tese de doutorado, e o Sérgio é um dos indivíduos que faz parte da banca examinadora. E o Goulart fala para ele que aquilo que ele havia falado sobre o processo da diferenciação dos portugueses e dos espanhóis, no que diz respeito ao processo urbanístico, que não tinha fundamento nenhum. E que ele tirou aquilo da cabeça dele, porque não há substância, não há documentação histórica em relação a isso. E o Sérgio Buarque concorda, e sobre esse aspecto é até interessante, ele não reprova o Goulart, mas pelo contrário incentiva o Goulart Reis. Mas o indivíduo, veja, inventa uma interpretação, essa interpretação pega, e criou-se mais um mito em torno de Portugal que nunca foi real, né? Aonde dá a ideia que os espanhóis, ou mesmo os ingleses, ou os franceses, ou qualquer outro povo, organiza melhor. Então Portugal não fez absolutamente nada direito no Brasil, nem planejar cidades, né? Nós vamos ter, a partir da década de 70, de 80, tem especificamente uma brasileira, que é a Giovanna Del Brena, que ela critica drasticamente esse ponto de vista do Sérgio Buarque, né? Ela fala que há sim um planejamento e que é importante essa reabilitação e justificação do urbanismo português brasileiro, porque até hoje a forma como os portugueses entraram no Brasil continua sendo avaliada segundo o modelo espanhol ou americano, e não segundo o próprio modelo que tinha em Portugal. E, curiosamente, Felipe, você sabe que é uma das excentricidades desses historiadores que repetem isso? Portugal não tinha um modelo pré-estabelecido. Portugal é um país que tem muita montanha, né? Tem um país com uma topografia de relevo bastante acentuada. O Brasil, exceto o Planalto Central, que a gente tem no Chapadão, mas o Brasil também tem, a Bahia é morro só, o Rio de Janeiro também, São Paulo não, tem uma configuração mais plana, algumas outras, Curitiba, né? Algumas outras cidades têm uma configuração plana. Mas aonde os portugueses encontraram essas configurações desses relevos mais encarpados, o que eles faziam? A técnica desse semeador, né? Eles iam se adaptando ao relevo local, né? Você veja que isto hoje, de certa forma, é praticamente o dístico-chave dos processos ecológicos. Você se adaptar ao relevo local. Então, eles partiam desse princípio. E isso é algo, quando os espanhóis viam isso para eles era uma aberração, em termos conceituais. Os ingleses ficavam arrepiadíssimos, né? E aí eles foi sendo criado, com o passar do tempo, essa avaliação, segundo esse modelo, seja espanhol, seja americano, de que as cidades espanholas eram de um padrão rigorosamente geométrico, no sentido de serem superiores, né, a essa criação quase que de geração espontânea que Portugal orienta. Ora, efetivamente que o crescimento urbano da cidade colonial que Portugal coloca, né, é um processo espontâneo, mas ele não é casual. Ele não é fruto da incúria, ele não é fruto da irracionalidade, como falou o Sérgio Buarque de Holanda e como falou o Robert Smith, por exemplo, que é um poeta inglês. Esse indivíduo nunca esteve no Brasil, nunca.
não conhecia o Brasil, jamais saiu da Inglaterra, esse inglês, importou livros e livros e livros de Portugal que falavam sobre o Brasil, leu tudo que podia sobre o Brasil e escreveu simplesmente um livro que é considerado a história do Brasil, que é considerado um dos livros ícones que os historiadores adoram, de um inglês que nunca teve no Brasil. É chamada multiplicação da ignorância. Então, são essas coisas realmente impressionantes. Os ingleses, eles são notórios em falar mal do Brasil. O Lindley, por exemplo, quando esteve aqui, falava verdadeiros horrores. O Lindley foi um bandido, ficou preso, era um indivíduo estranho. Então, quando eles vêm, ele fica hospedado aqui e é preso. É um bandido britânico, né? Fica preso aqui. E qual é a visão dele em relação às cidades brasileiras e ao povo brasileiro? O povo brasileiro, para ele, as cidades são apertadas, as ruas são estreitas, são miseravelmente pavimentadas, são repugnantemente imundas. Isso são termos do Lindley, né? E isso passa para a Europa. São pequenas, são baixas, etc. Tal. A cidade, enfim, é muito feia. As calçadas todas em declive para a visão inglesa é feia. E as casas pequenas, também para a visão inglesa, são feias. As casas cobertas de telha também é feia. Um quintal plantado com bananeira e laranjeira também é feio. Isso pro Saint-Hilaire. Aqui nós já estamos falando o John Locke, quando vem ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma topografia extremamente pujante. O Locke só vê defeitos no Rio de Janeiro. Né? É algo interessante. Então passa-se uma imagem de decadência, né, e de descaso. O Speaks e o Martius, também falando em relação ao Rio de Janeiro, eles falam com o seguinte grau de veneno, que o Rio de Janeiro é de feição mesquinha, semelhante à parte velha de Lisboa. É isso. Então, dessa forma. Esquece, L'Oréal, deixa-me interromper. Só que se esquece certamente que a primeira cidade do mundo com os lotes foi Lisboa. É isso que esses indivíduos vão escrever. Essa sequência de misturas de estilos, de decadência. E há um outro pano de fundo muito curioso em relação aos hábitos dos senhores brasileiros e dos seus escravos. A relação senhor-escravo era o seguinte: eles ficam estarrecidos, os ingleses, porque havia um tratamento quase que de igualdade ou de cordialidade entre o senhor e o escravo. Isso para eles era algo aberrante, porque eles se tratavam bem. Veja que esse é um cenário curioso, porque os historiadores vão falar que os escravos são muito maltratados. Claro que devia ser, mas ao mesmo tempo, por que há esse outro lado dos ingleses falando? E eles falam mais, que a falta de urbanidade no Brasil, porque a forma como os portugueses construíram as cidades, se adaptando ao relevo, então isso significa o seguinte: se tem morro, nós vamos respeitar o morro. Eu não vou botar o morro abaixo. Né? Se tem rio, eu vou respeitar o rio. Eu não vou assorear o rio. Essa era a lógica. Então, para o Lindley, por exemplo, isso era uma falta de urbanidade. Né? É uma falta de modo, é uma falta de costume. O Brasil é um país incivilizado, grotescamente incivilizado, e o exemplo a matriz dessa atitude grotesca brasileira, ou seja, o que faz dos brasileiros um povo incivilizado, é exatamente Portugal. Então, são esses indivíduos que são famosos, né? O Burke, o Lindley, o Graham, né? Enfim, e muitos outros vão falar essas coisas verdadeiramente temerárias. O Saint-Hilaire, que é um cara que viaja em muitas partes no Brasil, né? Uma coisa que chama a atenção a eles também é a mistura de raças. Eles não gostavam nem um pouco
da mistura que eles vinham aqui. Tinha mestiço, tinha preto, tinha índio, e esses indivíduos não eram bem vistos por eles, porque eram tidos por eles como palermos, imbecis, preguiçosos. Mas também, sabe o que existe de curioso? O catolicismo, por esses indivíduos analisados nas cidades portuguesas, da América Portuguesa, é uma das imagens que reflete também a incivilidade do Brasil. Então havia uma concepção de igreja católica que pelo jeito não era a igreja que era encontrada aqui no Brasil, porque os padres também conversavam com os índios, conversavam com os negros. Então esse olhar do estrangeiro sobre o Brasil é muito interessante. Ao mesmo tempo que ele traz um preconceito, ele traz uma série de figuras e aparece, se descortina para nós, um outro tipo de cenário urbano bem diferente, né? Então, assim, acho que esse assunto é muito interessante. Como é que eles vão descrever e essa imagem do Brasil como um país mal projetado, sob todos os aspectos, ela vai se cristalizar, né? Mas nós não tivemos uma guerra civil como os Estados Unidos tiveram por causa de questões rássicas, não é? Sobretudo. E, portanto, é evidente que o ponto de vista dos americanos, sobretudo, e dos ingleses, é bastante diferente daquilo que era o nosso ponto de vista e daquilo que era a nossa prática ecuménica, que tem muito templário, foi bastante influenciada pelos templários, e que eles não souberam, nunca puderam entender certamente, porque não tiveram esse privilégio. Me lembrei aqui de uma coisa em relação à tradição católica aqui no Brasil, que os ingleses, que o Lucco criticou muito. Ele falava que os brasileiros comiam muito mal, porque tudo que não presta do Brasil debita-se a Portugal, né? E os brasileiros comiam muito porco. Eles se alimentavam assim, gostavam muito de porco, comiam com muita avidez o porco, e eles achavam aquilo um absurdo, porque porco não é comida de cristão. O que o brasileiro tinha que comer era exatamente cordeiro. Ao mesmo tempo, o brasileiro falava, não, vocês que comem errado, porque o cordeiro é o símbolo de Deus, como é que a gente vai comer Deus? Então nós vamos comer o porco mesmo, que não é símbolo de coisíssima nenhuma. Então, essas situações são muito curiosas, né? Como é que o olhar de um viajante, a Elizabeth Bishop também, quando vem ao Brasil, fala coisas verdadeiramente impressionantes sobre o Brasil, né? E ela diz que ela é uma pessoa com um viés tão preconceituoso que uma mulher inteligente não podia ser católica. Né? Então, a mulher católica ou a mulher inteligente jamais estaria no meio do catolicismo. Você veja a que grau chega e vai se divulgando esse tipo de confiabilidade nessas impressões desses indivíduos. Então, um patrão que trata bem um funcionário era considerado um indivíduo incivilizado, sobre o molde inglês. Bem, amigos, vamos encerrar esse bloco, porque no próximo bloco o professor Gandra e o professor L'Oréal eles vão voltar a falar sobre os estereótipos que existem quanto à capacidade de Portugal de planejar as suas cidades. Eu acho interessante voltarmos a esse assunto. Eu quero deixar aqui o e-mail de contacto dos professores e do programa para que vocês, ouvintes, vocês professores, deixem as suas questões, as suas dúvidas, que eu tenho a certeza que tanto o professor Gandra como o professor Ariel terão um imenso prazer em responder. O e-mail deles é culturas e identidades, tudo junto, culturas e identidades @gmail.com. Fiquem por aí, a gente volta já. Continuem conosco na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. Voltando então com o nosso programa Culturas e Identidades, e vamos então aprofundar um pouquinho mais
sobre esses tais estereótipos que existem quanto à capacidade de Portugal de planejar as suas cidades. É bem interessante porque é ver a história sobre um outro prisma. Isso é muito importante, que a gente consiga, não é, enxergar realmente as lacunas que existem, a falta de, até por vezes a falta de dados consistentes em que se baseiam os nossos historiadores. Vamos lá, professor Ariel, vamos falar um pouco mais então sobre... Então, o importante é nós entendermos que esses indivíduos que vêm e ficam pouco tempo no Brasil, pouquíssimo tempo, traçam as suas impressões absolutamente estranhas, né? Essa imagem que eles constroem é a imagem que futuramente vai ser, e até hoje, anexada ao Brasil, e os próprios brasileiros começam a repetir essas coisas. Isso. Né? A ideia, então, de um povo incivilizado e inculto, primeiro, é por conta dos portugueses. Né? Os portugueses não fazem absolutamente nada de bom, nem planejar a cidade. Depois, é pela quantidade de negro e de índio que andavam aqui. Depois tem a relação que os patrões estabeleciam com seus subalternos. Agora, existe uma coisa, um ponto muito curioso, que é o seguinte: as terras, as Américas, têm uma natureza absolutamente exuberante. Mesmo hoje o que resta de Mata Atlântica, a gente percebe que o Rio de Janeiro de 1500, 1700, mesmo até o século passado, século XIX, o Rio de Janeiro deve ter sido algo edênico. Né? Nesses relatos desses indivíduos, ao mesmo tempo que a natureza do Brasil exerce um fascínio, ela exerce um horror absoluto. E é curioso porque é imputado à natureza o desenvolvimento de civilização. Né? Então, o Brasil é também, uma das razões do Brasil ser considerado um país incivilizado, é porque a natureza estava presente na cidade. Quando você chega e tem uma cidade como o Rio de Janeiro, né, era algo inenarrável na visão deles, porque a natureza para eles era considerada rude, violenta e invicta. Você derrubava uma árvore e no dia seguinte nascia outra. Então isso para eles era de uma selvageria. O termo é exatamente esse, tá? A natureza brasileira é de uma selvageria americana. E aí eles procuravam, dentro dos espaços urbanos, costumes locais em que essa natureza rude, violenta, invicta, selvagem, suja, não estivesse presente. Então, o modelo ideal de cidade que eles têm é, de fato, o que é Londres, né? Que é uma casa em cima da outra, onde você não tem uma árvore. É curioso, a gente tem esse modelo, de certa forma, as construções coloniais, Ouro Preto, Mariana, não tem árvore. Né? Mas mesmo aquelas construções do barroco mineiro ali, que são construções baixas, para o inglês, para o francês, era tido como uma aberração. Então havia uma pobreza material, a irregularidade do traçado urbano, porque a rua era torta, a rua tinha clive, tinha declive. Uma coisa que eles criticavam muito, eles falavam, esses portugueses não sabem nem a diferença entre rua direita, porque a rua direita deles é torta. Então como é que a rua direita é torta? E vai por aí afora. Né? Então, e isso significava falta de urbanidade. Não havia traços de civilização. Então, esse conjunto como um todo, transposto por esses cronistas, transpõe uma ideia efetivamente completamente estereotipada, seja da vida rural. Eles se incomodavam com tudo. Se via boi, eles ficavam chateados com boi. Se via a mentalidade da casa grande invadindo as cidades, a relação era boa, eles também ficavam incomodados com aquilo ali. Se havia profissões mais humildes, eles também ficavam incomodados com aquelas profissões mais humildes. Então, ou seja, não há espaço para esses indivíduos, porque o Brasil pode até ter um tipo de urbanismo, mas nós não somos absolutamente uma gente civilizada. Por quê?
Porque aí eles criam uma sequência de adjetivações. E é curioso, Felipe, porque nessas adjetivações, imagine o seguinte: ser católico, quando eles adjetivavam uma cidade como católica, mourisca, antiga, velha, sensual, africana, isso significa que essa cidade era o pior possível. A pergunta que eu te faço é o seguinte: a Europa não é católica? A Inglaterra não é, né? Mas então o fato de haver uma presença grande de um espírito religioso católico no Brasil era problemático. Isso era um grau de incivilidade absoluta. Efetivamente que não tem condição esse tipo de pensamento de atraso continuar sendo disseminado dentro das escolas. Mas é essa concepção, né, que diferencia a urbis das civitas, que vai definir, de certa forma, a visão geral que se tem do Brasil, notadamente da cidade colonial brasileira como sendo uma cidade caótica, um barroco pobre, e vai por aí afora. E dado que o Brasil é extremamente pobre e barroco e provinciano, precisa sim de vir uma ação francesa ou uma ação inglesa para apagar todo o rastro de memória que Portugal deixou e nos dar traços de civilidade. É isso. Bem, ouvintes, nós estamos chegando ao final então de mais um programa Cultura e Identidade, História e Tradição Luso-Afro-Brasileira, sendo que nestes programas iniciais nós estamos abordando o tema O Brasil Nunca Foi Colônia. E assim, amigos, esperamos que realmente tenha sido uma discussão profícua, agradecendo desde já a audiência de todos vocês e também aos professores L'Oréal Rocha e Manuel Gandra, que nos dedicaram um pouco do seu tempo, né, que já é bem pouco, né, para nos esclarecer. Então aqui nós estamos nos despedindo até ao próximo programa, lembrando que o programa Cultura e Identidade ele vai ao ar toda a semana no sábado às 20 horas, logo após o programa Conexão Brasil. Professores, fiquem à vontade para despedir dos nossos ouvintes. Então, se me permitem, eu não só quero despedir-me até à próxima semana dos ouvintes, como disse Felipe, e cumprimentar também o L'Oréal, como lembrar um pormenor que pode ser interessante para os interessados. Há estudos realizados por arquitetos portugueses sobre o urbanismo brasileiro, sobretudo a partir do finais do século XVII, princípios do século XVIII. Inclusive, há várias teses de doutoramento defendidas sobre o assunto. Portanto, isso demonstra que houve planeamento urbano no Brasil feito por portugueses, porque se trata efetivamente de cidades portuguesas. E bastaria olhar para o Rio, como o L'Oréal já lembrou, ou para a Bahia, para São Salvador da Bahia, para se perceber que houve planeamento. Evidentemente não houve planeamento que se pode encontrar em Londres, não é? Porque Londres foi construída, não sei se sabem, foi construída ou foi reconstruída a partir de um incêndio que foi ateado no ano de 1666 para destruir a cidade, construir uma cidade retilínea. A cidade de Londres, antes de 1666, também era caótica como o Rio de Janeiro. Ou como Lisboa, antiga, não é? Portanto, os ingleses, evidentemente, temos que lhes dar um desconto. Mas grande parte daquilo que deixaram escrito só prova a sua ignorância cabal sobre o assunto. Infelizmente, não é, professor Ganda? Infelizmente. Professor L'Oréal se despede dos ouvintes, tem alguma coisa mais a acrescentar? Então, boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online, da Rádio Internacional Portuguesa, e até a semana que vem. Nós esperamos que essas discussões de fato estejam trazendo pelo menos um ponto de reflexão, que esse pelo menos é o meu objetivo, creio que será o do Gandra e do Felipe. Não é nós termos a palavra última da verdade, absolutamente, mas trazer uma outra perspectiva para que a gente, de certa forma, consiga entender alguns estereótipos que ainda pairam sobre o Brasil. E que, inclusive, são bem presentes ainda hoje na sociedade brasileira. Bem presentes. Bem presentes. Eu gostaria, então, de deixar mais uma vez o e-mail dos professores, o e-mail do programa, para que vocês ouvintes se coloquem,
coloquem as vossas dúvidas, é muito importante. Nós estamos aqui para isso, precisamente, democratizar o conhecimento e esclarecer. O e-mail do programa é histórias e... agora me passou aqui, deixa eu voltar aqui. Culturas e identidades. É isso aí. Culturas e identidades @gmail.com. Volto a repetir. Culturas e identidades @gmail.com. Eu também, e será repassado para os professores, dentro da página do site da Cultura, vocês têm os e-mails, podem entrar em contato conosco também, que é mais fácil, se for mais fácil para vocês, que nós passaremos para os professores. Tenham então uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e até ao próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa, Culturas e Identidades, História e Tradição Luso-Afro Brasileira. Boa noite.